Muito bem, tá aí então, só para explicar para o nosso espectador que ouviu Temer, né, e está correta a fala dele, porque o Arthur Lira ele está nos Estados Unidos, né, e estava participando de um congresso, né, com brasileiros, né, e óbvio que estava presente o ex-presidente Michel Temer, também para justificar essa pontuação na fala dele. Arnaldo Lourenço, boa noite. O seu comentário sobre os vídeos apresentados aí na abertura do nosso News 5.1. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos velhinhos, os novinhos, os de meia idade. Boa noite, Zezinho, boa noite, Samuel, boa noite, Cícero, boa noite, Chicolando. Boa noite a toda a nossa técnica, a razão do porquê fazem o programa Adentrar a Tua Casa. E obrigado por nos permitir fazer companhia, e você nos fazendo companhia nesse momento. Eu acho que o Lira falou a obviedade, né? Uma Câmara precisa de representatividade, nós temos que ter o mais puro e lídimo respeito para com a sociedade, e eles estão lá porque são nossos representantes. Nós escolhemos esses 513 deputados para que represente os 220 milhões de brasileiros que estão aqui fora. Ou seja, nós, através do fragmento de voto que nós tivemos, colocamos dentro da urna, que transformou numa rocha concisa, forte, que deve sim sair em defesa do povo brasileiro e do Brasil. Eu acredito que quando ele fala em retroceder, ele deve estar passando, em não retroceder, deve estar passando uma descompostura para os representantes que estão lá nesse mandato. Pessoas que degladiam entre si, em questiúnculas pessoais de Lula, Janja, Michele, Queiroz, Bolsonaro, Flávio Dino e não sei o quê, e estão esquecendo da essência do porquê que eles foram fazer lá. O retrocesso que ele está falando, que nós não devemos, é tentar colocar na cabeça de um senador chamado Cleitinho, que ainda imagina que é vereador, e de um Boulos, que acha que ainda está invadindo prédios públicos em São Paulo, do Nicolas, que acha que está fazendo discurso só para lacrar na internet, de um não sei o que, um outro lá que quebra um microfone e tudo, quando as questões nacionais são muito maiores. Nós que estamos aqui do outro lado não queremos ver isso. Infelizmente, aquele que tem responsabilidade não os colocou lá para isso. Então está de parabéns o presidente Lira, se é que ele tem moral para isso, né? Não deixar realmente que aquilo que era tão corcomido, aquilo que era tão ruim, aquilo que tinha um conceito tão ruim, consiga ainda ficar pior do que já era. O retrocesso é uma... Não gosto dessa palavra, sabe, Samuel? Não gosto. Mas retroceder seria estar desgraçadamente no limbo da escória, da incompetência política daqueles que poderiam nos representar com dignidade. Zezinho, boa noite. O seu comentário na abertura do programa. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Cícero, eu sei que fica chato se eu repetir os vídeos, porque eu acho que Buiú não viu os vídeos. Ele não prestou atenção. Ele fez um comentário que foi para o Congresso. Esse recado é para Lula, Buiú. Acorda. Esse recado é para Lula. Aquele Lula de 2003, aquele Lula que foi presidente... É outro tempo, agora nós estamos em outro... É verdade, aquele saiu com 87% de aprovação. Eu estou te falando, você não prestou atenção. Eu falo, olha, o mesmo vídeo que eu mando para você, ele vai para mim no mesmo horário. O mesmo vídeo, eu já falei, se prepara para vir no debate público. Não para fazer aqui, aí você joga ao contrário. Esse recado é para Luiz Inácio Lula da Silva, que não estava preparado para esse momento. Essa Câmara tá? Não estava preparado para esse momento. Entendeu? É esse o recado. Ele foi claro ali. Se foi ali falando inconformado porque estão pedindo emenda, não sei. Mas foi bom o recado. O recado é bom. Porque ele manda lá o Padilha, ele manda lá o Rui Costa. E nenhum deles resolve nada.
Nenhum deles. O que Lula está entregando é o seguinte: quer entregar emenda. Quer entregar e não consegue. Ele pegou 4 derrotas no Congresso. Então, Will, vamos. O telespectador está nos avaliando. Talvez você tenha que estar antenado para esse novo momento. Lula não estava preparado. Lula, ele achava que estava ali de 2003 a 2010. O Brasil mudou. O Brasil de 2023 é outro Brasil. Então, o que nós precisamos agora, nesse momento, é ele baixar a bola, é ele buscar um projeto, mudar a agenda, mandar ministro, que o recado ali é para o Padilha, que vai cair, a não ser que a fidelidade dele seja grande, porque Lula tem a fidelidade, mas entre a fidelidade e a governabilidade, eu quero ver o que ele vai escolher. É esse Brasil que ele está falando. É um Brasil que precisa se avançar. Entendeu? Não retroceder aquilo. E está retrocedendo. Nós já estamos retrocedendo. Tudo que Lira deu recado. Isso é bom. Retrocedeu que se foi avançado em 6 anos. É outro Brasil. O povo não ia para as ruas, Will. O povo até 2013 dormia. De 2013, a gente tirou uma presidente incompetente. Você sabe disso, que você foi para a rua. Fora Dilma, ladrona, petralha, saquearam o Brasil, quebraram a Petrobras. Você falava alto bom som. É esse Brasil que mudou das mídias sociais. Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo está antenado. Todo mundo hoje quer fazer parte do debate público, está antenado, sabe de tudo que está acontecendo. Então, Buiú, eu já lhe falei, se prepara para o debate público, ser muito inteligente. Não vem aqui bravatear. Samuel, boa noite, o seu comentário. Boa noite aos nossos telespectadores, sintam-se todos cumprimentados na pessoa do Dr. Arnaldo Lourenço, Chico Holanda, Zezinho, Cícero, um abraço de toda a nossa técnica, a você, a nossa excelência, o telespectador e internautas que nos acompanham pelas redes sociais. A ideia que o Zezinho aqui tenta impor é que o Lula recebeu o Brasil, o país, como terra arrasada. É bem notável que de 2002 para 2003, durante a mudança do cargo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para o Lula, que foi conduzido pela primeira vez à presidência da República, ele recebeu o país em uma condição bem diferente da atual, que é com o desmonte do sistema público de saúde, etc., e nem coisas que você aí de casa vai saber, até muitas das vezes, mais do que a gente, que com raríssimas exceções, quase todos aqui não fazem uso do Sistema Único de Saúde. Agora, da ideia que se deu, o Zezinho tem que se definir aqui, muito claro. Se o governo o governo passado entregou o governo de forma positiva ou não. Agora, falar que em 2003 o povo despertou, saiu da sua zona de conforto, aquele movimento Vem Pra Rua foi financiado pela Faria Lima, pela Fiesp de São Paulo, e o povo, lamentavelmente, foi massa de manobra. Tanto é que foi massa de manobra que depois de quase uma década percebeu-se que a política liberal, orquestrada por Michel Temer, Meirelles, Bolsonaro, Paulo Guedes, foi um fracasso no Brasil. E o povo pediu a volta, através do voto popular, do ex-presidente Lula. O povo lembra que no passado de glória, do governo Fernando Henrique Cardoso, no próprio governo do Lula e no início do governo da ex-presidente Dilma, a vida do povo brasileiro melhorou, e melhorou muito. As pessoas tinham poder de compra. Agora, o recado que o Arthur Lira dá é no intuito de querer fazer ameaças, visando ter, esse sim, condições de disputar uma eventual reeleição. No caso, está até impedido, se estiver equivocado, porque o regimento interno da Câmara dos Deputados veda, né, um terceiro mandato consecutivo. Agora, o que a banda podre do Centrão está querendo, na grande verdade, em sua totalidade, isso engloba os deputados federais dos 26 estados da federação, mais no Distrito Federal, e o nosso estado, Rondônia, não ficaria de fora, são as emendas parlamentares. É isso que os deputados que conseguiram a reeleição e aqueles que estão no primeiro mandato querem, levar recursos para a sua base. Se vai haver eventual malversação do recurso público, já é uma questão que os poderes, os entes públicos, órgãos de controle e fiscalização devem fiscalizar. Agora, dizer que o Lula está sendo um desastre, meu senhor, minha senhora, como diz aqui o poeta contemporâneo Chico Holanda, né, carinhosamente se dirigindo a vocês que nos acompanham. Qual foi a barrigada que houve
por parte do Lula e do Fernando Haddad à frente do Ministério da Economia e Fazenda. Pelo que eu observei, e isso é público e notório, os itens básicos para a subsistência humana diminuíram de forma significativa. O dólar está há semanas cotado abaixo de R$5. E aí, os pobres premium, os capitalistas sem capital, aquela pessoa que quer levar uma vida de luxúria e ter coisas boas que são importadas, tem que agradecer o Lula e o Fernando Haddad. Tem que acender uma vela no horário de meio-dia e meia-noite para dizer que o governo está acertando. Que é graças a esse tipo de coisa que a indústria automobilística, a partir do segundo semestre de 2023, vai ter a retomada nas fábricas, geração de emprego e renda. Agora, o que eles não dizem aqui é que em poucos meses de governo Lula já está sendo discutida a binacional, coisa que, lamentavelmente, o ex-presidente Bolsonaro não conseguiu reconhecer. Ele que teve mais de 70% dos votos, tanto em Porto Velho como em todo o estado de Rondônia, não viabilizou nada. Me aponte aí, você de casa, 5 ideias, 5 propostas, 5 coisas que o Bolsonaro fez pelo nosso povo. Agora, se Rondônia, que é um dos estados mais bolsonaristas do país, ficou a ver navios, a deriva, imagine o que ele fez para os nossos irmãos nordestinos. Então fica aqui, a fala do Lira é com o intuito e com a finalidade de querer puxar a sardinha para o Poder Legislativo e ele pacificar os deputados raivosos que estão cobrando dele recursos que ele prometeu quando foi reconduzido à presidência da Câmara. Chico Holanda, boa noite, sua vez. Boa noite, Cícero, Zezinho, Buiú, o senhor Samuel, a senhora e o senhor da campanha, nesse momento, posteriormente aí em redes sociais, YouTube, Instagram e toda a técnica aqui da Rema. Bem, está de parabéns a postura do presidente da Câmara. Tá? E quem entende um pouco de política vai entender o seguinte: qual o recado que ele deu bem claro aí? 2002, 2023, nesse meio, tá, veio tantas mensalão, em que deputados e senadores eram vítimas do país como, vamos dizer assim, uma facção. Passou momentos difíceis, exatamente, convivendo com aqueles mensalinho de correio e petrolão, tá, em que a sociedade não confiava em nada na nossa classe política. Estamos há 4 anos que isso não se viu mais falar. Aliás, mais um pouco, 6 anos, desde que o Temer assumiu, tá, quando o Temer assumiu, em que as coisas começaram a andar, tá, onde tiraram das estatais, do Ministério, eu sei, toda coisa pública federal, aquele apadrinhamento para um monte de carrapato, para retirar recurso público que eu, que você, que nós pagamos. E o outro recado que ele dá bem claro para o Lula é agora mesmo. O Lula já, a questão da Petrobras, já judicializou, ameaçando a questão lá da reforma trabalhista e tantas outras que ele dizia e diz em alguns casos que ele vai achar uma maneira, como fez agora na lei, que não poderia uma estatal assumir pessoas que tivessem direção partidária. É um retrocesso total a tudo que se avançou. Esse é o recado claro que Lira está dando para o governo do PT. Tá? Quem entende um pouco de política vai entender esse recado, claro. Tá? Se tem alguma cobrança de emenda, alguma coisa, eu não sei. Mas é bem claro. E essa semana passada, um dos pontos foi dado. O marco que o Lula, tá, já foi um dos pontos que ele já estava elevando no peito e que ele esqueceu que tem um Congresso. E o Congresso está dando recado. Então, é isso aí que o presidente da Câmara foi claramente, tá, dizer que hoje existe, pelo menos, um respeito maior da sociedade do que existia lá em 2014, 2013, em 2008, no mensalinho, no mensalão, petrolão, e tudo o que aconteceu de retirada de erário público de maneira criminosa de todos os órgãos federais e chegaram, inclusive, a vários estados onde era administrado, por exemplo, Minas Gerais, tá, que saiu lá o governo do PT, deixando um rombo, tá, lá
para o próximo governo, tá? Trazer e buscar para a sociedade folha atrasada, em todo sentido, diversos municípios de Minas Gerais atrasados. Como também não foi o caso quando a Dilma saiu, vários municípios do Brasil não conseguiu pagar os seus funcionários, não conseguiu pagar os seus fornecedores. Por quê? Por um desastre total que foi o governo, principalmente durante o governo Dilma. Muito bem. Arnaldo, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou com uma grade super apertada aqui de matérias e de comercial, e foi cobrado pela casa seguir ipsis literis o roteiro, certo? Então só você vai ganhar 30 segundos agora, e se você passar dos 30 segundos, eu infelizmente em outro momento depois do debate eu não vou poder te dar 30 segundos. Então, por favor. Não, perfeito. Eu só gostaria de lembrar aqui a experiência que tem o Chico Holanda e que tem o Zezinho nessa questão política. O Zezinho, irmão de prefeito, já foi irmão de deputado e tudo mais. O Chico Holanda, né, operador político no governo Calil Camurça. Ele sabe muito bem como tratar uma Câmara e sabe o que realmente eles precisam. Então, quem sou eu? Que eu estou fora, eu fiquei nisso aí, simplesmente fazia o papel de oposição. Mas o povo que eram tratados e recepcionados por eles eram muito felizes.